E aí pessoal, segue o vídeo de correção das atividades propostas na última aula. O tema estudado, Lei dos Cossenos. Então o objetivo dessa correção é utilizar os teoremas do seno e do cosseno para resolver problemas significativos. Número 1. No triângulo da figura abaixo, calcule a medida x. Então, dá para perceber que nós temos aqui dois lados. Nós temos esse lado, medida 3, e esse outro lado de medida 1. Então, nós temos representados dois lados e um ângulo. Basicamente, vamos utilizar a lei dos cossenos. Lembra que quando é lei dos senos, aparece dois ângulos e um lado. Quando eu tenho dois lados e um ângulo, é lei dos cossenos. A lei dos cossenos, de forma genérica, diz o seguinte: eu tenho x ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab, 2ab é a vezes b, vezes o cosseno do ângulo dado. Eu vou chamar de ângulo θ. Então, pessoal, esse x aqui é sempre o lado que se opõe a 60 graus. Então, como eu tenho que achar essa medida aqui, então o próprio x da fórmula é esse x aqui. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a e b, você que escolhe. Então, eu vou chamar aqui o 3 de a e o 1 aqui de b. Tanto faz, sempre dará certo. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aqui eu coloquei letra de forma, aqui não. Menos 2 vezes o a, que é o 3, vezes o b, que é o 1, que eu chamei de b, tá? Vezes o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo dado, de 60 graus. Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, que dá 9, 1 ao quadrado, 1. E isso aqui tudo é um produto, hein? Menos 2 vezes 3 dá menos 6, vezes 1 dá menos 6, vezes o cosseno de 60. Vamos só relembrar de forma rápida aqui a nossa tabelinha: 30, 45 e 60 graus. Aqui é seno, cosseno e tangente. Então, fica assim, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Aí joga 2 aqui. Só não vai raiz no 1. Então, você joga raiz aqui, aqui também e aqui. A tangente você divide seno dividido por cosseno. É o oposto pelo adjacente. Aqui vai dar raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Basicamente, a gente vai utilizar o cosseno. Então, o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, x ao quadrado é igual a 9 mais 1, que dá 10. Aqui eu posso somar. Eu não posso somar 9 mais 1, 10 e diminuir com o 6, pois o 6, o menos 6, multiplica 1 sobre 2. Então, menos 6 vezes 1 dá menos 6. Menos 6 vezes 1, menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, x ao quadrado é igual a 10 menos 3, que dá 7. O 2 passa para lá como raiz. Como é um lado desconhecido, eu vou apenas considerar o valor positivo, a raiz positiva. Então, como deu raiz de 7, você pode deixar assim mesmo. Ele não fala se é centímetro ou se é metro, eu vou chamar de unidade de comprimento. 2. No triângulo da figura abaixo, determine x. X para 60 graus aqui, né? Sempre assim, esse é o x da fórmula. Então, vai ficar x ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes cosseno de, novamente, 60 graus. Basicamente é isso. Apareceu dois lados e um ângulo, lei dos cossenos. Esse x da fórmula é o lado que se opõe. Eu já tinha marcado aqui, né? Então, vai ficar x ao quadrado. Quem é a, quem é b? Nós escolhemos quem é a, quem é b. Eu vou chamar aqui de a e aqui de b. Então, vai ficar 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes o a, que é 5, vezes o b, que é 8, vezes o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Já vou substituir aqui logo. Então, x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, 25, 8 ao quadrado, 64, menos 2 vezes 5 dá menos 10, vezes 80 dá menos 80, vezes 1 sobre 2. Lembrando que isso aqui tudo é um produto. Eu já poderia ter feito já de forma direta. X ao quadrado é igual a 25 mais 64, se eu somar isso aqui, vai dar 89. 89, esse resultado, você não pode subtrair esse 80. Esse 80 multiplica menos 1 sobre 2. Menos 80 vezes 1 dá menos 80 dividido por 2 dá menos 40. Então, x ao quadrado, 89 menos 40 dá 49. Então, x igual a raiz de o 49, né? O 2 estava aqui, passou para lá como raiz quadrada. X igual a raiz quadrada de 49, 7 unidades de comprimento. Número 3. Um triângulo ABC possui lados AB 3 cm, BC 2 e AC 4. Determine o cosseno do menor ângulo interno. Se é o cosseno do menor ângulo interno, esse ângulo interno, que é o menor desse triângulo, ele se opõe ao menor lado. Vamos fazer um desenho aqui. Então, aqui seria, dos lados aqui que eu tenho 3, 2 e 4, aqui seria 2, o maior lado é 4 e o outro lado 3. Esse lado aqui seria o lado
BC. B aqui, né, e C aqui. Aqui seria o lado AC, 4, e aqui o lado AB, 3 centímetros. O cosseno do menor ângulo interno, como eu falei, ele se opõe ao menor lado. Então, o menor ângulo interno é esse aqui, ó, que se opõe ao menor lado de medida 2. Eu vou chamar aqui de, θ, para a gente deixar o próprio ângulo θ. Então, como eu tenho aqui, ó, um ângulo, dois lados aqui, e até tem os três lados, porém eu quero saber quem é o cosseno desse ângulo. Eu não quero saber quem é o ângulo, eu quero saber o cosseno dele. Então a gente aplica a lei dos cossenos, que diz, né, x ao quadrado, que é igual a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos 2 vezes a vezes b, vezes cosseno do ângulo θ. O x aqui, ó, é o lado que se opõe ao ângulo representado, que eu deixei pela representação de θ. Então é o 2. Então esse x agora é esse 2 aqui, ó, 2 ao quadrado. Agora quem é a, quem é b? Eu escolho quem é a, quem é b. Eu vou chamar aqui de a e aqui de b. Então vai ficar 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes o a, que é 4, vezes o b, que é 3, vezes o cosseno de θ. 2 ao quadrado dá 4, 4 ao quadrado 16, 3 ao quadrado 9. Esse produto aqui, né, na verdade é isso tudo, mas eu vou multiplicar aqui e depois eu falo sobre isso. Menos 2 vezes 4 dá menos 8 vezes 3 dá menos 24 vezes cosseno de θ. Isso aqui é como se fosse, então, o cosseno de θ aqui, ó, é como se eu tivesse menos 24 vezes x. Então, eu juntando fica menos 24x. Ó. É isso que eu queria deixar claro aqui para vocês. Então, aqui vai ficar assim, ó, 16 mais 9, que dá 25, não pode diminuir aqui, tá? Menos 24 cosseno de θ. Esse menos 24 cosseno de θ, eu vou passar ele para cá. Ele vem para cá 24 cosseno de θ, que é igual, o 25 ficou, o 4 passa para o segundo membro, ele está no primeiro, antes da igualdade, passa para cá menos 4. Então, 24 cosseno de θ é igual a 25 menos 4, vai dar 21. Então, cosseno de θ é igual a 21. Esse 24 cai aqui dividindo. 21 e 24, dá para simplificar isso aqui, ó, por 3, né? Se você observar lá nas opções ABCD, não tem 21, 24 avos. Mas se a gente simplificar por 3, cosseno de θ, esse aqui é um θ, tá? Vai ficar 21 por 3, que dá 7, 24 por 3, que dá 8, dá 7 oitavos. Seria a letra C, aqui, ó. Número 4. O ângulo agudo de um losango mede 20 graus e seus lados medem 5 centímetros. Calcule as medidas das diagonais menor e maior do losango. Considere cosseno de 20 graus igual a 0,94. Aqui ele forneceu o cosseno de 20, então não há necessidade de a gente consultar a tabela. É o seguinte, pessoal, o ângulo agudo é aquele ângulo que está entre 0 e 90. Então aqui, ó, é 20 graus, aqui também é 20 graus. E a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360. Então se eu tenho 20 aqui e 20 aqui, dá 40. 40 menos 360 dá 320, então aqui é 160. Esse ângulo aqui é 160 e esse ângulo que se opõe aqui também, 160. O losango é como se fosse um quadrado achatado, pois ele tem os 4 lados de medidas iguais. Mas a diferença é que o quadrado ele possui os 4 ângulos internos de 90 graus. Então, se a gente tem um cosseno de 20, vamos traçar essa diagonal aqui, ele quer a diagonal menor e quer a medida do maior também, da diagonal maior. Então, a gente vai concentrar primeiro nessa diagonal aqui, que é a menor, que se opõe ao menor ângulo. Tanto faz aqui, eu vou separar aqui, eu vou fazer esse desenho de desenhando essa diagonal, eu tenho 2 triângulos aqui congruentes, eu vou fazer aqui, ó, pronto, aqui é 20, e aqui eu vou chamar de x, essa diagonal aqui, ó, que eu chamei de x. Ó. E esses lados medem 5 centímetros, aqui vale 5, né, tudo vale 5, então aqui é 5, aqui é 5. Então, utilizando a lei dos cossenos, eu tenho x ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b, vezes o cosseno do ângulo θ. Então, x ao quadrado igual, o a, tanto faz aqui, né, quem é a, quem é b, então vai ficar aqui, ó, 5 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes 5, vezes 5, que é vezes, tá? Vezes o cosseno de θ, é o cosseno de 20 graus. Então, x ao quadrado vai ficar 5 ao quadrado, que é 25, 5 ao quadrado aqui, 25. Todo esse produto, tudo é um produto, eu vou multiplicar até aqui, ó. Menos 2 vezes 5 dá menos 10, vezes 5 dá menos 50, vezes esse cosseno de 20 graus, que é 0,94. Então, x ao quadrado igual 25 mais 25, eu posso somar. O que não pode é você somar e diminuir
Lembrando que esse menos 50 multiplica 0,94. Então eu vou ter que fazer essa continha aqui, ó. Eu vou fazer só o 5, depois a gente acrescenta o 0. 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 9, 45. E 2, 47. Aí eu coloco o 0 aqui, ó. Você pode fazer isso. Tem dois algarismos após a vírgula, então deu 47. No caso aqui é menos, né? Menos 50 vezes 0,94 deu menos 47. Então, x ao quadrado igual 50 menos 47 é 3. Então, x igual a raiz de 3. Como ele deu a medida de 5 centímetros, aqui é centímetros. Então, a menor diagonal mede raiz de 3 centímetros. Vamos fazer agora o desenho dessa diagonal aqui. Agora eu quero saber a medida dessa diagonal aqui maior. Então, aqui é 160 graus. Aqui eu vou chamar agora de y, que é 160. E essa medida aqui é 5 e aqui também é 5. Então, aplicando a lei dos cossenos, fica bem tranquilinho calcular, né? Então, fica x ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, que é b, menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo θ. Essa é a nossa formulinha genérica. Quem que é o nosso x ao quadrado aqui? É o lado que se opõe ao ângulo, no caso é o y. Vai ficar y ao quadrado igual a, vou chamar aqui de a, aqui de b, tanto faz. Vai ficar 5 ao quadrado mais b ao quadrado, que é 5 ao quadrado, menos 2 vezes o a, que é 5, vezes o b, que é 5, vezes o cosseno de 160 graus. No vídeo anterior eu falei para vocês o seguinte: o cosseno de um ângulo x, ele é igual ao cosseno de 180 menos x. Então, se eu tenho cosseno de 160, ele é igual ao menos cosseno, que é o menos, tá, gente? Eu não coloquei. É o menos cosseno de 180 menos 160. Então, cosseno de 160 graus é igual a menos cosseno de 180 menos 160, vai dar 20. Como eu falei para vocês, o cosseno de 160 ele é igual ao oposto do suplemento. Como o cosseno de 20 é 0,94, então o cosseno de 160 ele é menos 0,94. Ok? É só colocar o menos aqui, ó. O cosseno de um ângulo é igual ao suplemento com sinal trocado. É o mesmo valor com sinal trocado. Então, aqui vai ficar y ao quadrado, 5 ao quadrado dá 25, aqui vai dar 25, menos 2 vezes 5 dá menos 10, vezes 5 dá menos 50, vezes menos 0,94, que é o valor do cosseno de 160, tá aqui, ó. Então, y ao quadrado igual 25 mais 25 dá 50, não pode diminuir. Ele multiplica menos 0,94, então aqui dá 50. Agora, menos vezes menos dá mais. E eu tenho esse produto já pronto aqui, ó. A diferença aqui só é os sinais, né? Menos vezes menos dá mais. E esse 50 vezes 0,94 vai dar 47. Então, y ao quadrado é 50 mais 47, vai dar 97. E aqui fica y, o 2 passa para lá como raiz de 97 centímetros. Poderia pensar que, né, a raiz de 97 seria mais ou menos aproximadamente 9,8. Aqui seria aproximadamente 1,3 ou 1,7, desculpa. Mais ou menos isso. Mas tudo bem, vamos deixar nas raízes aí. Próxima questão. Dois lados de um triângulo medem 10 cm e 6 cm e formam entre si um ângulo de 120 graus. Calcule a medida do terceiro lado. Vou fazer o desenho aqui do triângulo. Então aqui, ó, 10, 6... e eles formam aqui um ângulo de 120 graus. E ele pede para calcular essa medida do terceiro lado. Então, eu tenho dois lados e um ângulo. Eu quero calcular esse terceiro lado. Lei dos cossenos. Vai ficar x ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo θ. Então, o x aqui é o próprio x, é o lado que se opõe ao ângulo. Vai ficar x ao quadrado. O a eu vou chamar aqui o 10, o b, o 6 aqui, tanto faz, né? Então, aqui vai ficar 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 2 vezes o 10 vezes o 6 vezes o cosseno de 120 graus. Relembrando aqui, cosseno de um ângulo x ele é igual a menos cosseno de 180 menos x. Então, se eu tenho 120 graus, como ele é um ângulo obtuso, maior do que 90 graus, está entre 90 e 180, então eu tenho cosseno de 120, ele é a mesma coisa que o menos cosseno de 180 graus menos 120.
Então, cosseno de 120 é igual ao menos cosseno de 180 menos 120 dá 60. Como o cosseno de 60 é 1 sobre 2, então aqui vai ficar menos 1 sobre 2. Então, aqui vai ficar x ao quadrado igual 10 ao quadrado é 100, 6 ao quadrado 36. Isso aqui tudo é um produto, tá? Eu vou multiplicar até aqui, ó. Menos 2 vezes 6 dá menos 12. Eu pulei o 10 aqui, ó. Menos 2 vezes 6 dá menos 12. Vezes 10 dá menos 120. Vezes o cosseno de 120, que é menos 1 sobre 2. Então, x ao quadrado, 100 mais 36 dá 136. Você não pode diminuir com esse 120. 120 aqui negativo multiplica menos 1/2. Então, fica 136. Menos 120 vezes menos 1, menos vezes menos dá mais. 120 vezes 1 dá 120. Dividido por 2 dá 60. Então, x ao quadrado igual, eu tenho aqui, ó, 136 mais 60. Se eu pegar 60 mais 130, dá 190, mais o 6 dá 196. Então, x é igual, o 2 aqui é expoente 2, potenciação 2 passa como raiz quadrada de 196. Então, x é igual a 14 centímetros, já que ele chama de centímetro aqui as medidas. Então, pessoal, era isso. Valeu. Até a próxima aula.